City quer jogador do Flamengo e o Corinthians está proibido de comprar o Hugo Souza e o Flamengo foi denunciado pelo STJD. Tudo isso e muito mais no vídeo que eu tô trazendo agora pra vocês, com todas as notícias e as informações. Vocês vão acompanhar tudo aqui. Então, antes de mais nada, muito boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente de onde você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Isabelle Costa, repórter e setorista do Flamengo da Seleção Brasileira, e tô aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você que nos acompanha, para você torcedor que sempre tá em busca das últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo. E antes de mais nada, quero pedir aquela moral, pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso corre, né, o nosso canal a crescer. E também a gente continuar trazendo sempre todas as notícias, as informações pra vocês. Então, aquela moral, por favor. E a gente tava vendo que tem muita gente que assiste os vídeos, que acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito ainda. Então, por favor, dá aquela moral e se inscreve, porque vai ajudar demais o nosso trabalho. Bom, vamos começar falando sobre essa situação do Grupo City, né? E explicar pra vocês. Isabelle, qual jogador que o Grupo City quer? É o Hugo Souza. O Hugo Souza, ele está emprestado ao Corinthians, mas ele pertence ao Flamengo. Ele foi emprestado por 1 ano ao Corinthians. O Corinthians tem, né, essa opção de fazer a compra até o dia 30 de novembro. No entanto, o Corinthians está sofrendo, né, uma situação de proibição por dívidas em outras contratações. A gente vai entrar nesse assunto, a gente vai explicar tudo em relação ao Corinthians, mas antes, passar para vocês que o Grupo City está de olho no Hugo Souza. Segundo o Vene Casagrande, o Grupo City possui interesse na contratação do Hugo Souza e já iniciou conversas com o Flamengo. Os investidores aguardam apenas o desfecho da situação contratual envolvendo o Corinthians. O clube paulista tem por contrato, né, o direito de exercer a opção de compra pelo Hugo Souza por 800 mil euros até o dia 30 de novembro, como eu já tinha falado aqui com vocês. E caso o Corinthians não efetue a compra, né, do Hugo até essa data, qualquer clube do mundo pode começar a negociar com o Flamengo pelo Hugo Souza. Então, essa proposta, né, se realmente o Grupo City apresentar alguma proposta, ela pode ser feita a partir do momento em que o Corinthians não exercer esse direito de compra até o dia 30 de novembro. O Corinthians tem esse prazo até o dia 30 para efetuar a compra do Hugo Souza. E aí, galera, entra numa situação bem delicada, porque o Corinthians sofreu transfer ban por uma dívida milionária. E se o Corinthians não resolver essa pendência, em breve, o Corinthians não vai poder efetuar essa compra do Hugo Souza. No momento, o Corinthians está proibido de registrar qualquer jogador, né? Efetuar qualquer compra de jogador por conta desse transfer ban. Mas, Isabelle, o que aconteceu para o Corinthians ter sofrido isso? Bom, vamos lá, vamos explicar para vocês por que o Corinthians sofreu esse transfer ban. Devido a uma dívida milionária com o zagueiro Fabian Balbuena, o que impede, né, o clube de realizar qualquer compra. O Fabian Balbuena entrou na FIFA, né, entrou na justiça para poder ir atrás dessa dívida, desse valor que o Corinthians devia ao Fabian Balbuena, e por isso o Corinthians sofreu esse transfer ban. A punição é definitiva e não cabe recurso. E essa punição só cai, né? O Corinthians, ele só retira essa punição caso o pagamento das dívidas seja efetuado. O Balbuena cobra quase 7 milhões de reais do Alvinegro por falta de pagamento de direitos de imagem em sua segunda passagem pelo clube. Para poder realizar novas contratações, o Corinthians precisa quitar as pendências ou chegar a um acordo com o Balbuena. Caso não resolva essa situação, o Hugo não poderá, né, ser comprado pelo Corinthians. É uma situação grave que o Corinthians sofreu. Está impedido, proibido de comprar qualquer jogador, de efetuar qualquer, né, negócio,
justamente por esse transfer ban. E, gente, a situação é delicada. Por quê? O Augusto Melo, a gente trouxe aqui a entrevista com o Augusto Melo no sorteio da semifinal da Copa do Brasil. Nós trouxemos aqui, o Augusto Melo falou que o Hugo é jogador do Corinthians, que o Corinthians iria efetuar a compra pelo Hugo Souza, né? Não sei se vocês lembram. E recentemente, o próprio Hugo Souza até respondeu ao Marcos Braz, né? A declaração do Marcos Braz pro Corinthians. O Hugo respondeu, falou que as pessoas falam o que elas querem e que o Hugo confiava na palavra do Augusto Melo. Ele até falou assim na zona mista: o que o presidente falou? Que eu sou jogador do Corinthians? Então eu sou jogador do Corinthians. Aí até perguntaram assim: você precisa, já assinou o contrato? Ele, se quiser a gente assina agora, não tem problema. Enfim, é até uma situação complicada para o jogador, porque cria uma expectativa no atleta. E o Hugo vem de um ano muito bom pelo Corinthians. E seria uma compra, né, interessante, uma venda interessante também para o Flamengo. O Flamengo venderia o Hugo por 800 mil euros. Até o momento não conseguiu chegar a um acordo com o Corinthians, justamente porque o Corinthians não apresentou garantias suficientes para o Flamengo. Garantias que provassem que o Corinthians realmente iria cumprir com os pagamentos. E o Flamengo está tendo problemas com o Corinthians por dívidas, né? Por questões de pagamentos que não foram efetuados relacionados à compra do Mateuzinho. Então a gente tem um problema, a gente tem uma situação aí, e o Hugo Souza está também na mira do Grupo City. Informação do Vene Casagrande. Então, duas situações acontecendo com o Hugo Souza nesse momento. O Corinthians proibido de comprar o Hugo Souza e o Hugo Souza na mira do Grupo City, que tem o interesse na contratação do jogador. Agora cabe o Corinthians, né, a resolver as pendências financeiras e quitar as dívidas para que essa punição do transfer ban caia, né? E assim efetuar o pagamento pela compra do Hugo Souza. Porque senão, gente, o Hugo Souza não vai ser jogador do Corinthians. Ele está emprestado ao Corinthians. O Flamengo detém os direitos econômicos do jogador. E aí, a partir do dia 30 de novembro, o Flamengo vai poder negociar com o Grupo City ou com qualquer outro clube que apareça. E eu acho que vários clubes podem aparecer, porque o Hugo Souza fez uma excelente temporada pelo Corinthians, né? Ele vem sendo fundamental para o Corinthians, um jogador muito importante. Então eu acho que todas essas situações, né, tudo isso que a gente está acompanhando, né, do interesse do Grupo City, eu acho que outros clubes podem, né, aparecer. Tudo isso que a gente está acompanhando, na minha opinião, quem sai mais prejudicado dessa situação toda é o Corinthians, né, que vai perder o jogador, e o Flamengo está certíssimo. O Flamengo está certíssimo em tomar todas as providências relacionadas a questões financeiras com o Corinthians, porque, como eu disse para vocês, o Flamengo teve e está tendo problemas de pagamentos das parcelas da compra do Mateuzinho. Quem garante para o Flamengo que o Flamengo não vai ter os mesmos problemas com o Hugo Souza? Então vamos continuar, né, acompanhando essa situação toda, tentando buscar as informações. Amanhã eu volto com novidades para vocês, prometo que eu volto com novidades para vocês, mas eu confesso que é uma situação que o Flamengo está completamente na sua razão. O Hugo Souza tá atraindo olhares de outros clubes e o Corinthians é o maior prejudicado nessa situação toda por problemas que o próprio clube ali, né, atraiu, né, por conta das dívidas, das situações financeiras que atualmente o Corinthians se encontra. Galera, trazer para vocês também uma informação importante sobre o Flamengo. O Flamengo foi denunciado no STJD. Fluminense e Bruno Spindel são denunciados no STJD. A dupla Fla-Flu foi denunciada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta de brigas entre as torcidas no último clássico entre as equipes. E caso sejam punidos realmente, os clubes podem ter que pagar uma multa de até 100 mil reais. E além dos clubes, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, também foi denunciado. Na ocasião,
o dirigente do Flamengo teria feito um sinal de roubo para o árbitro Rafael Claus e o Spindle pode tomar uma suspensão de até 6 partidas por conta dessa situação, além de ter que pagar uma multa de até 100 mil reais. E só para lembrar para vocês que o Rafael Claus vai apitar o segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro na Arena MRV. Então o Bruno Spindle, né, que teve essa situação, esse episódio com o Rafael Claus, foi denunciado inclusive, e a gente tem aí também, né, olha que situação, o Rafael Claus vai apitar o jogo, o segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro na Arena MRV. Eu acho delicado isso, né? Eu acho bem delicado, porque o árbitro tem um histórico recente com o Flamengo de atuações polêmicas, de episódios polêmicos, e tá sendo escalado, né, para apitar esse jogo que é tão importante, é o jogo mais importante da temporada do Flamengo. Vamos ver, né? O Felipe Luiz até falou, né, que gosta muito do Claus e que ele prefere não entrar nesse assunto de arbitragem, mas ele foi muito enfático em uma entrevista coletiva após o jogo, falando que parece que é muito fácil errar com o Flamengo. Vamos acompanhar, vamos ver todo o desenrolar dessa situação. Eles foram denunciados, vamos ver, né, qual vai ser realmente a decisão em relação ao Flamengo, ao Fluminense e especificamente ao Bruno Spindle. Bom, a qualquer momento eu volto com mais notícias e mais informação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like, tá? Beijo, até mais!